Excelentíssimo senhor conselheiro relator e demais conselheiros que compõem esta colenda turma da Egrégia Corte de Contas do Estado do Paraná, uma boa tarde. Meu nome é Tasso Tanus, sou inscrito na ABDF sob o número 48946, representando neste ato a empresa Infocred, na hora recorrente no julgamento do recurso de revista número 139598-2021. Excelências, todas as vossas excelências, assim como as demais partes que integram o processo, já têm conhecimento das circunstâncias fáticas da presente lide. Por essa razão, irei me ater aqui estritamente às questões de mérito que demandam a pronta improcedência da representação originalmente formulada. Pois bem, cotejando os autos, excelências, verifica-se que a 4ª Inspetoria realizou, de ofício, uma investigação acerca dos endereços inicialmente confundidos da recorrente Infocred e da licitante Audac S.A. Ocorre que essa busca terminou por extrapolar, em muito, as margens da presente lide, especialmente se considerada a ausência de intimação das partes para manifestação acerca do teor do documento produzido pela 4ª Inspetoria. Nesse momento, é suficiente mencionar que na exordial de representação foram formulados 3 pedidos, a saber, a desclassificação da empresa Infocred, o reconhecimento de confusão de sócios entre a Audac S.A. e Infocred e o desenquadramento da empresa Infocred da condição de empresa de pequeno porte. Entretanto, após o mencionado levantamento de endereços e cruzamento de dados burocráticos da Infocred, Audac e empresas alheias ao litígio, e apesar de tal documento ter concluído que não existe identidade de sócios entre Infocred e Audac S.A., ainda assim a decisão concluiu por impor a penalidade administrativa mais severa, determinando-se com isso a proibição de contratar com o poder público, sem prejuízo de eventuais medidas ressarcitórias que se fizerem necessárias. A mencionada decisão, excelências, teve por fundamento uma somatória de indícios, e aqui eu gostaria de frisar, indícios, de modo que não existem nos autos quaisquer provas ou documentos que evidenciem a ocorrência de conluio entre as licitantes. A bem da verdade, o que se verifica dos autos é que participaram do certame 10 empresas. 10 empresas que, por sua vez, ofertaram 200 lances. Mais de 200 lances, na verdade. Mais de 200 lances que culminaram na economia de R$ 457.100, se comparado com o parâmetro estipulado no edital no momento inicial. Evidenciando que não existe qualquer ato ou conduta da recorrente Infocred que tenha maculado o caráter competitivo da licitação em questão. Ademais, excelências, também não constam dos autos quaisquer provas de que houve frustração ou fraude da licitação por ato praticado por esta recorrente Infocred. Nesse cenário que se formou, a Infocred esclareceu e comprovou que não existe identidade de sócios em comum com a licitante Audac S.A. Uma das sócias da Infocred é sócia na empresa Rede Cobranças Bandeirantes, que por sua vez não se confunde de forma alguma com a licitante Audac S.A., sendo que a participação da Infocred no certame ocorreu de forma regular, sem qualquer violação ao ordenamento jurídico. Nesse cenário, por fim, compete ainda destacar que já resta assentado na jurisprudência e na doutrina que não existe impedimento legal à participação em licitação de empresas que possuem sócios parentes. No que se refere ao pedido de desenquadramento da condição de empresa de pequeno porte, a Infocred também demonstrou, nos autos, assim como fez a competente comissão da Copel, que os requisitos da empresa de pequeno porte foram plenamente atendidos,
bem como que o faturamento limite foi observado, tendo em vista o faturamento limite das sociedades com natureza de empresas de pequeno porte, não pairando sobre a Infocred quaisquer irregularidades referentes a essa questão. Em continuação, cabe destacar também, excelências, que não consta dos autos qualquer elemento ou documento que comprove um efetivo conluio ou, quiçá, uma intenção de cometer conluio. Por oportuno, cabe mencionar novamente a grande quantidade de lances ofertadas pelas demais licitantes e pela recorrente Infocred. Lances esses que desaguaram, inclusive, numa economia de aproximadamente R$ 457.100, se comparado com o parâmetro inicial do edital. Desse modo, excelências, a análise deste caso concreto evidencia que a Infocred participou ativamente no procedimento licitatório de forma totalmente irregular, ofertando diversos lances e contribuindo para a competitividade do certame, de modo que os primados da competitividade e da isonomia não foram desrespeitados, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo para a administração pública e para o erário. Com isso, e em face à inexistência de ato ilícito que tenha sido cometido por parte da Infocred, bem como diante da ausência de prejuízo à administração pública e ao erário, conclui-se pela impossibilidade de aplicação da gravíssima sanção de proibição de contratação com o poder público. Por fim, excelências, me aproximando ao final, ressalta-se a ausência de intimação das partes acerca do teor do documento formulado pela 4ª Inspetoria. Ato este que maculou o contraditório e a ampla defesa, mas que pode ser objeto de correição e adequação por parte dessa egrégia Corte de Contas nesta ocasião, substituindo-se assim o julgamento anterior. Forte nessas razões, excelências, a Infocred requer o provimento do recurso interposto nos termos lá explicitados. Muito obrigado.